Sejam muito bem-vindos a mais um Café Tributário Cash e hoje eu tenho a honra de apresentar mais um advice aqui para vocês. Mas antes de eu falar sobre eles, eu quero sugerir para você já inscrever no nosso canal. Nós estamos aqui entrevistando vários profissionais da área tributária, da área contábil, empreendedores. Estamos trazendo até clientes nossos para que vocês possam também conhecer um pouquinho das dores que eles passam e as estratégias que a gente acaba utilizando aqui no dia a dia. E é sempre legal, eu vou até dar essa orientação para vocês, que é sempre legal vocês comentarem o que vocês gostariam de ver aqui no nosso podcast. Aí vocês comentam, a gente vai analisando aqui cada situação e trazendo conteúdo que faz sentido aí para vocês, tá? Mas por isso que tem que se inscrever aí no nosso canal. E obrigado pela tua audiência, isso é muito importante para nós aqui que acaba criando conteúdos todos os dias. Galera, vamos lá, ó. Vou passar aqui o currículo dessa pessoa maravilhosa que tá aqui, uma pessoa que eu gosto muito. Ele é cristão, casado com a Luciana, pai da Gabriela e da Mariana, contador, advogado, especialista na área tributária, empresarial e trabalhista, atua na área contábil há mais de 25 anos e fundou o grupo GSV em 2016. Virou advice desde o início do programa. E olha que legal, hoje nós vamos falar sobre um hub de negócios que gera economia tributária para supermercados. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pela sua presença. Veio de BH, diretamente aqui para São Paulo. Deveria ter um queijinho aqui, né? Mas não tem. Obrigado pela sua presença, viu? Anderson, obrigado pelo convite, né? E espero hoje poder contribuir aí a todos com o seu programa. Maravilha. Tenho certeza absoluta que você vai. Gabriel, vamos lá. Vamos começar aqui, né? Quem é o Gabriel? Falar um pouco de Gabriel, sem falar de contabilidade e advocacia, não tem como, né? Iniciei a minha trajetória na parte contábil apenas com 16 anos, iniciei um trabalho no escritório de contabilidade, onde iniciei como auxiliar, né? E fui assumindo responsabilidade e me especializando na parte tributária, né? Sempre desde o início tive muita facilidade na área fiscal, né? Onde me encantou muito a parte de realizar planejamento tributário, né? Vários profissionais na parte contábil me auxiliaram nessa trajetória, né? E onde que após 18 anos de trabalho eu tive coragem de iniciar um voo solo, né? Onde eu abri em 2016, eu fundei a Contabilidade GSV. Caramba, que legal isso daí, Gabriel. Tipo, então você, 16 anos, desde os 16 anos você começou a trabalhar ali, inclusive CLT mesmo, né? CLT. E quando você empreendeu, você estava com quantos anos? 34 anos. 34 anos. 34 anos. Cara, Então, qual foi o start? O que te motivou a empreender? Tipo, algum fato da vida ou desejo, sonho, loucura? Não, com 34 anos eu já estava formado também em advocacia, né? Legal. E vi que onde eu estava, o que eu poderia crescer, eu já tinha preenchido todos os quesitos e vi que eu conseguiria entregar muito mais, ajudando mais com o meu pensamento e com a minha forma de trabalhar. Então, por isso, em 2016, de fato, eu entendi que ao abrir a GSV, eu conseguiria ajudar mais empresário com a minha forma de trabalhar. Tá, então a GSV hoje ela é um grupo, né? Correto. Ela tem um hub de negócios lá. Correto. Bom, até antes de eu fazer essa pergunta, vamos contar um pouquinho desse hub. O que você tem dentro desse hub de negócio hoje na GSV? O que você criou lá? Eu costumo falar que hoje o Grupo GSV é um ecossistema, né, onde o empresário tem todas as soluções em um único lugar, né? Hoje, o que o Grupo GSV oferece para os empresários, né? Ele oferece uma contabilidade consultiva, uma prestação de serviço advocatício, onde nós trabalhamos em todas as áreas, com exceção da parte penal, e especialmente na parte tributária, a parte empresarial e trabalhista, onde o nosso cliente é atendido, né, de forma com muita excelência, né? Na parte de consultoria, na parte de recuperação tributária, né, que é um dos nichos também da GSV, a certificação, a GSV certificadora digital, né? Depois nós constituímos a GSV imobiliária, né? A GSV BPO financeiro, GSV recursos humanos e a GSV RET, que é um nicho especializado em regime especial de tributação, principalmente no estado onde nós estamos, que é Minas Gerais,
ele concede e proporciona alguns regimes bem interessantes e que proporciona benefícios para os contribuintes. Que legal. São quantas empresas aí nesse jogo? Hoje são 9 empresas. 9 empresas. Eu contei compõem o 9 grupo aqui, GSV. eu falei assim, deixa eu perguntar, vai que eu errei a conta aqui. Exatamente. 9 São 9 empresas. empresas do Cara, grupo que GSV. legal. Você então já saiu da fase de contabilidade, porque eu já enxerguei você como uma assessoria de negócios. Perfeito. Uma assessoria de Exatamente. empresas e acredito que é uma coisa também que a gente faz aqui, que um dos braços do teu negócio é a contabilidade. Correto. Né? E Exatamente. o CNPJ, acho que é importante a gente entender isso, né, Gabriel? O CNPJ, ele tem necessidades. Sim. E o contador, talvez, é a pessoa de maior confiança do empresário. Sim. O contador sabe tudo do cara. É verdade. E eu acredito que esse foi um diferencial, né? Porque todas essas soluções foram criadas a partir de demandas dos nossos clientes, né? Então, a partir do momento que tem uma relação de confiança com o seu cliente, o meu cliente demandava esse serviço. Então, aquele cliente meu de contabilidade, ele demandava sim um serviço de consultoria, ele demandava sim o serviço de certificação digital, ele demandava o serviço de recrutamento, né? E por que não ser feito com a GSV, onde ele já confiava e já tinha uma relação de satisfação pelo serviço entregue, né? Então foi onde eu entendi como uma oportunidade, né? Especializamos e tratamos de forma profissional a entrega sem perder a qualidade que ele já estava acostumado com o serviço de contabilidade. Legal. E aí, daqui a pouco a gente vai entrar no seu nicho de negócio, que você atende vários segmentos, mas acho que você tem um nicho ali mais específico, a gente vai tratar aqui, né? Vamos dos supermercados. Mas antes da gente entrar nesse nicho, por onde você começou a GSV? Tipo, já foi direto contabilidade ou primeiro foi advocacia, Não. tributário? É uma boa pergunta. Nós iniciamos pela contabilidade, porque por que nós entendemos que pela contabilidade seria o caminho? Porque hoje todas as empresas precisam de um contador. Então, é uma obrigatoriedade ter a demanda contábil e um CRC responsável por cada empresa, né? Então, a partir do momento que essa necessidade, nós entendemos que a GSV era possível fazer mais do que apenas entregar guias. Uhum. Então, foi quando que a gente entendeu que a contabilidade consultiva era onde a gente conseguiria gerar valor para esses clientes. E automaticamente as coisas foram acontecendo de forma natural, que permitiu com que as outras demandas fossem uma consequência de um serviço bem feito na parte contábil. Que legal, Gabriel. Agora vamos entrar então um pouquinho nessa parte dos supermercados. Putz, eu amo isso. Eu amo quando a gente fala de nicho, né? Porque isso é um paradigma. Nicho é um paradigma muito que tem nos escritórios de contabilidade. A gente acredita que nicho é CNPJ. Então, se eu atender o CNPJ, tem uma gama maior para atender. Se eu atendo nicho, parece que a quantidade de empresas que eu posso atender, ela reduz. Mas pelo contrário. Aí a gente sai do generalista para o especialista. E eu acho que você se tornou um especialista na tua região de uma contabilidade, eu nem vou dizer contabilidade, de um plano de negócios para supermercados. Por que os supermercados? O que você viu dentro desse nicho que motivou você a falar assim, putz, eu vou entrar nesse nicho? Muito boa, muito bem feita a sua pergunta, Anderson. Como que foi a nossa percepção? Especificamente Minas Gerais é um estado que possui mais de 800 municípios, né? E muitos desses municípios, infelizmente, são reféns de uma contabilidade que consiga atender à altura para aquele supermercado. Então foi quando a gente vimos que tinha um nicho muito grande de supermercados que procuravam escritórios em outra cidade, até em outro estado, para que pudesse atender com qualidade esse supermercado. E qual foi a principal dor que a gente visualizamos nesses clientes, né? A primeira, e acredito que muitos supermercados possuem essa dor, que era a questão do cadastro de produtos. Quando a gente fala de supermercado, é um nicho que tem, em média, de 10, 20 mil produtos, no mínimo, onde eles trabalham cadastrados no sistema dele, né? E todos, sem exceção, todo supermercado que a gente fez a auditoria inicial tinham produtos cadastrados de forma errônea. Então isso significava ou o cliente estava pagando a mais ou estava pagando a menos imposto devido a esse cadastro, né? Então a partir do momento que a gente viu essa dor e muitas das vezes o mercado não tinha profissional para que pudesse realizar isso de forma técnica, né? Nós iniciamos o trabalho
com a auditoria desses produtos e depois foi uma consequência a partir do momento que a gente demonstrou para esses clientes que estava pagando a mais de forma desnecessária, né? E a partir desse momento a gente focalizamos, além de corrigir a base dele dali para frente, recuperar o que tinha pago a maior nos últimos 5 anos. Então esse foi um diferencial. E principalmente, acredito que foi uma virada também de situação com a crise de 2019 e, desculpa, com a pandemia de 2020, né, aconteceu algo bem interessante. O supermercado, por si, foi uma das atividades que maior crescimento em todo o Brasil. Sim. Até mesmo por questão de funcionamento, passaram a uma das atividades que teve funcionamento praticamente contínuo, sem deixar de funcionar. Continuou aberto, né? E eles foram até para online também. Exatamente. Né? Então nós vimos uma oportunidade, um segmento que estava totalmente ativo e em crescimento, né? Então a gente viu que poderia sim estar atendendo melhor esses clientes desse segmento. Foi um diferencial. Cara, que legal. Você falou, eu até anotei aqui, cadastro de produtos. Se as empresas, principalmente supermercados, soubessem a importância disso, jamais eles colocariam um auxiliar para fazer esse tipo de trabalho, né? Isso é verdade. Infelizmente, normalmente coloca um profissional que não tem conhecimento técnico, né? Então, normalmente é alguém que simplesmente pega a nota fiscal e lança da forma que está e não entende qual que é a operação que está sendo feita, né? Isso vai, infelizmente, depois resultar ou pagar mais ou pagar menos imposto. Vamos aprofundar um pouquinho mais, Gabriel, nesse ponto aí, que eu acho que é importante a gente trazer, porque eu entendo que isso é uma dor muito obscura para o empresário, para o supermercadista que está ali, talvez nos assistindo, ou talvez profissionais que atendem esse público. Sim. E é muito comum nas contabilidades fazer os registros pós do que aconteceu. Exato. Então, a origem da informação, ela inicia dentro do supermercado. E aí, geralmente, a contabilidade vai processar isso no mês subsequente. Só que ela vai processar algo que a nota já foi emitida, a entrada já aconteceu. Então, tudo que acontecer ali naquele registro já foi, já passou. Vamos aprofundar um pouquinho nesse ponto. Que tipos de erros que acontecem no cadastro de produtos que você visualizou? E quantos por cento, se você tem essa média, de que as empresas acabam errando? Dos que você pegou? Ok, ótima pergunta. Numa situação normal, Anderson, toda contabilidade ela vai estar tratando a parte fiscal, a apuração dos impostos, após o fato ocorrido. Então, numa situação normal, efetivamente, o contribuinte, o cliente, vai estar emitindo o cupom fiscal, emitindo a nota fiscal dele, para depois a contabilidade fazer a apuração. E muitas das vezes já ocorreu nesse cenário, nesse time, já ocorreu a venda, já ocorreu a tributação e o destaque dele, onde efetivamente está gerando aí ou um passivo ou então uma tributação excessiva nesse caso. Como que a gente percebeu isso? Entendemos que a solução para isso era tratar a raiz, onde efetivamente estava o erro, que era o cadastro desse produto. Então a gente teve um cenário, quando a gente visualizou, que hoje, em média, 30% a 35% dos produtos cadastrados em supermercado possuem algum tipo de erro. Os principais erros que a gente pode citar é alto, hein? É alto. É um índice alto, hein? Alto considerável. Então, o principal erro que é detectado são produtos que ou são produtos que possuem substituição tributária e estão sendo tributados, ou produtos que deveriam ser tributados estão considerando como ST, e principalmente os produtos monofásicos, né? Então é muito comum você deparar com um supermercado que possui, um exemplo, um refrigerante cadastrado com refrigerante com um código, tributando ele, e um outro mesmo refrigerante cadastrado com outro código, considerando ele como monofásico, ou então como ST. Né? Então, tinha situações em que gerava aí uma situação de pagar tributos a mais, principalmente nesse exemplo que a gente pontuou. E você citou 2 pontos, né? Você falou de substituição tributária e nós estamos falando de ICMS. Exato. Aí você falou de monofásico, nós estamos falando de PIS e COFINS. Porém, ambos, né, não podemos falar que não é que não há tributação na saída. Olha esse erro, acho que é importante vocês entenderem isso. O fato é que quando vocês compram essa mercadoria, ela já vem atribuída uma carga tributária elevada para que depois você não pague mais, ou seja, você antecipou o imposto. Quando você faz o cadastro errado, o que acontece? Você acaba pagando novamente um imposto que não deveria pagar. E aí é o imposto recuperável, né? Exato. E aí vamos entrar nesse mérito. Cara,
ICMS aqui em São Paulo é o mapa do inferno. Cara, em São Paulo, tá... Agora, antes da gente entrar aqui no podcast, eu recebi ali uma ligação de uma distribuidora de farmácia. Anderson, eu quero um regime especial para tirar ST da compra, porque eu vendo para o consumidor final. Legal. Cara, em São Paulo isso é um parto. No seu estado, por exemplo, isso é comum. Né? Seu estado ele tem uma liberação muito mais prática do que São Paulo. Então, o regime especial em São Paulo é um contexto totalmente diferente do Brasil. É verdade. Agora, nessa parte de recuperação de impostos, como que o Estado, né, falando de ICMS, vamos tratar primeiro do ICMS, como que o Estado está realizando esse valor? Vamos imaginar lá, você pegou um supermercado hoje, aí você analisou lá que 35% do produto dele foi cadastrado indevidamente. Sim. E o que é legal, ele vai voltar 60 meses, Exato. Que é o que a legislação permite. Exato. Então, ou seja, toda vez que passa um mês, você perdeu lá de trás, porque é sempre os últimos 60 meses. Aí você levantou. Vamos imaginar que você encontrou 1 milhão de impostos que foram pagos a mais. E no supermercado 1 milhão é pouco, né? Exato. 1 milhão é pouco. Como que esse dinheiro volta para a empresa? Vamos lá. Falando de CMS, tá? Ok. Depois a gente vai para o PIS e COFINS. Ok. Especificamente, a questão do ICMS no estado de Minas Gerais, a legislação permite com que você, a partir do momento que você ainda não esteja sendo fiscalizado, você retroagir os últimos 60 meses, né, e fazer a devida retificação. Então, uma vez que você apurou um crédito, um valor que foi pago a maior período, né, basta você retificar todas as obrigações acessórias correspondentes àquele período, né? E, consequentemente, aquele valor do crédito vai ser gerado para você mês a mês, né? Estaria entrando num conta corrente, onde, uma vez que foi pago o ICMS próprio, né, tendo em vista que foi tributado dele na saída, consequentemente, estaria entrando num conta corrente, onde você poderia aproveitar já no mês seguinte, né? Então, a partir do momento que você realizou esse trabalho, esse crédito seu, no mês seguinte, você já consegue fazer o aproveitamento aí desse crédito sem nenhuma dificuldade perante o Estado. É lógico que você deverá fazer isso de forma correta, deixando essa documentação disponível, uma eventual fiscalização que o Estado venha requerer que você demonstre aquele crédito. Então, uma vez você realizando esse procedimento, é bem tranquilo, o Estado visualiza isso com bons olhos. Pelo contrário, ele entende que o contribuinte está regularizando a situação dele e, a partir daquele momento, pagando o que é devido, né? Não pagando nem mais, nem menos. E, pelo que você falou, então a gente precisa judicializar. Não precisamos pedir também para o Estado. Na verdade, a gente refaz a apuração e já utiliza e deixa pronto se ele quiser fiscalizar ou não. Exatamente. Então, ou seja, cara, eu tô falando com você e pensando aqui na visão do empresário, né? O cara que entra hoje, ele faz essa correção, ele volta e analisa 60 meses. No mês seguinte, ele já está se beneficiando disso. Exatamente. Isso é fantástico, porque já entra direto no fluxo de caixa dele. É uma injeção de recursos que ele gastou no período anterior, que está sendo retornando para o caixa dele no mês seguinte, necessariamente. Então, legal, isso vai, de fato, gerar um fluxo bacana. E aí eu vou complementar aqui, galera, com uma estratégia que a gente utiliza bastante aqui, e acontece, às vezes a empresa já tem saldo credor de CMS, e a gente vê aqui problemas de cadastros também, de outros tipos de empresas também que a gente atende. E aí a gente faz um trabalho e aumenta o saldo credor. A melhor sacada que você vai ter aqui é talvez de você aumentar os produtos que são tributados para poder consumir esse saldo credor, porque daí ele vira caixa para você, né? Você transforma o saldo credor ali em caixa. Então você pode trabalhar com uma margem mais apertada, porque você vai ter a margem do imposto que vai voltar como caixa. E isso é uma estratégia muito legal aí para ser usada. Cara, e pro federal, Gabriel? Aí nós vamos pro PIS e COFINS, lá que tem os monofásicos, né? Perfeito. E os alíquota zero também, né? Perfeito. No caso do federal, também é possível você realizar esse procedimento totalmente de forma administrativa, porque nós estamos falando de situação de regularizar a apuração que foi feita de forma incorreta em período anterior. Então, nesse caso específico, a partir do momento que você levantou, fez a apuração correta dos últimos 60 meses, efetivamente também retificadas as declarações daquele mesmo período,
vai ser gerado um crédito para você, onde você poderá ser utilizado ele através, hoje, né, no caso do PertComp, né, onde através dele você consegue utilizar para pagamento de impostos federais futuro, que, do meu entendimento, dependendo do fluxo de pagamento dele mensal de impostos, é a maneira talvez mais rápida dele aproveitar esse crédito no menor espaço de tempo. Porque a outra possibilidade seria ele pedir o ressarcimento em conta corrente, que incrível, né? A Receita Federal paga, viu? A Receita Federal deposita na conta. As pessoas acham que, vou mexer com a Receita, tal. A Receita Federal é uma excelente pagadora. O problema é que às vezes o time disso, né, que a gente vai levar aí hoje, tá na média de uns 4 a 6 meses aí para cair uma restituição, né? Um ressarcimento. E aí, se você tem impostos para pagar, você já compensa na hora e já põe no caixa esse dinheiro, né? Exato. Então, dependendo do volume levantado, né, alguns contribuintes, pela previsão de impostos que terá a pagar, ou ele realmente pede o ressarcimento, ou de fato já faz a compensação, porque já tem um fluxo de pagamento dos próximos meses, onde ele poderia se beneficiar do crédito levantado. Legal, pô, show de bola, Gabriel. Show de bola. Bacana, então nós falamos olha que legal, hein? Falamos de ecossistema, né? Falamos de cadastro de produtos, recuperação de crédito, impostos que estão lá perdidos. E sabe o que é o melhor disso, né? A gente tá falando aqui de valores, gente, que nós estamos falando de 10, 20 mil reais, 30 mil reais, não. Nós estamos falando aqui muitas vezes de milhões de reais. São milhões e milhões de reais. Eu tava fazendo uma análise agora aqui antes da gente entrar no podcast. Na verdade foi de manhã, a gente tá gravando aqui à tarde. Só em agosto, aqui a gente já fez 20 milhões de recuperação. Aí eu falei, cara, só em agosto. E aí a gente vê a galera, às vezes, já pensando tanto na reforma tributária e fazendo o errado atual, né? Exato. Na situação atual. Então acho que são pontos aí de análise. E depois a gente vai falar um pouquinho de reforma tributária aqui também. Mas fazer geração de crédito agora pode ser uma boa saída até mesmo por conta da reforma tributária aí que vai vir, né? Então acho que é uma boa sacada. Legal. O que você gostaria de acrescentar mais aí para os supermercados? O que você acha que tem alguma estratégia diferente dessa que a gente pode incluir aqui? Ou essa é a sua principal? O Anderson, eu entendo que essa é a principal dor do supermercado, porque de fato pela quantidade de produtos que tem cadastrado, e conforme eu já mencionei anteriormente, em média 30% desses produtos têm a possibilidade de estar o cadastro errado. Então eu entendo essa sendo como a principal dor dele, né? Mas além dele existe outros tipos de recuperação tributária que pode ser utilizado com ele, mas depende muito do segmento. Então tem supermercado que apenas revende, mas tem supermercado que dentro do supermercado possui padaria, possui um açougue. Então tem que ser feita uma análise de forma criteriosa para efetivamente o que compõe aquele supermercado, né? Isso a gente realiza a partir do momento que a gente tem um primeiro contato com o cliente. Legal, bacana. E Gabriel, você atende outros tipos de segmentos lá no grupo ou você está especificamente no supermercado? Não. Hoje nós atendemos todos os segmentos, tanto seja na área da indústria, na área do supermercado, atacadista, comércio, prestador de serviço, né? Mas temos um nicho muito forte de supermercado por causa especificamente dos benefícios que foram gerados dentro desse segmento. Mas a GSV hoje atende todo o segmento. Cara, eu vou te fazer uma pergunta um pouco polêmica. Perfeito. Eu estava aguardando aqui ela. A gente vê muito conteúdo na internet falando do Simples Nacional, né? Tudo que nós falamos até aqui, nós estamos falando de empresas que não são do Simples Nacional. Exato. Né? Estamos falando de empresas, se a gente falar de CMS, nós estamos falando de presumido e real. Se a gente falar do PIS e COFINS, nós estamos falando de empresa do lucro real, que é geradora de crédito. Se a gente ir para a linha do Simples Nacional, minha pergunta é o seguinte. A galera está falando que estar no Simples Nacional é um dos maiores erros do empresário. Porque ele paga sobre o faturamento. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos lá, Anderson. Polêmico, eu falei. De fato, é um assunto polêmico, né? Eu tenho uma análise a respeito do Simples Nacional que eu acho interessante esse ponto de vista. Como? O Simples Nacional foi criado há mais de 15 anos atrás. O Simples Nacional, naquele momento, quando ele foi criado, né?
Ele, de fato, sim, fazia sentido, principalmente para as pequenas empresas no início da sua atividade. Mas, infelizmente, o Simples Nacional não evoluiu no passar do tempo. Por que eu falo não evoluiu? Principalmente por causa dos limites. Então, quando iniciou há 15 anos atrás, um faturamento, um exemplo, né? Hoje o limite é 4.800.000, mas, então, um faturamento de 200 mil há 15 anos atrás é diferente De hoje, né? de hoje em dia. Perfeito, Né? perfeita E acabou colocação. que não acompanhou. Então, antes, o esforço que uma empresa tinha para fazer um faturamento de 200 mil era muito maior do que o esforço hoje que ele tem para fazer uma venda de 200 mil. Né? Sim. E infelizmente, não acompanhou. E isso acabou que prejudicando, então pesando, sendo um peso para as empresas do Simples Nacional que não consiga fazer e visualizar o momento certo, né? De ou alterar ou mudar o regime tributário dele, né? E acaba sendo mais penoso, porque efetivamente o Simples Nacional, como todos sabem, ele vai estar pagando uma alíquota já pré-determinada que vai aumentando de acordo com o seu faturamento, né? E hoje não permite com que ele possa aproveitar créditos dependendo da situação específica dele. Então, de fato, o Simples Nacional acaba sendo hoje, né, muito específico para algumas atividades e com um faturamento até certo ponto. E a partir de certo ponto já não passa a ser interessante no Simples Nacional. Esse é o meu posicionamento, muito embora eu seja que seja um tema bem polêmico. Cara, dentro do meu segmento aqui, né, que a gente atende bastante e-commerce, eu tenho um número. O número é acima de 150 mil por mês, acende o botão, uma luz ali, um alerta, né? Que talvez o Simples Nacional já não é tão interessante. Uma vez porque esse segmento ele acaba trabalhando com uma margem apertada. O e-commerce ele trabalha com uma margem muito apertada, por conta das taxas das plataformas e tudo mais. Sim. No teu segmento, no supermercado, você tem esse número? Sim. Eu compartilho, inclusive, desse mesmo parâmetro efetivamente com você. Porque da mesma forma, um supermercado, a maior parte deles são revenda de produtos e muitas das vezes a maior parte também no caso do e-commerce, né? Então, essa alíquota e esse parâmetro muitas das vezes vão compartilhar a mesma tabela, né? Então, consequentemente, também o parâmetro que eu tenho é a partir de 150 Amém. mil. Pô, então estamos É juntos bom. aí. Já faz necessário fazer uma comparação, um planejamento para verificar outras opções do que o Simples Nacional. Cara, que legal. Isso acho que é legal a gente até entrar um pouquinho, ô Gabriel, porque assim, eu não sei se você tem essa visão, Uhum. mas eu percebo, e eu nas reuniões que eu faço com empresários, tudo, eles têm a visão de que o regime tributário é uma escadinha, né? Então eu começo pelo simples, aí eu vou até estourar o meu faturamento, e aí a gente fala de limite de 4.800.000, mas a gente tem que lembrar que quando a gente bate 3.600.000, perante Estado, a gente já caiu fora, né? Exato. Estado e município, a gente já tá fora do Simples Nacional. Exato. E aí, qual é o próximo passo? Qual que é o próximo degrau? É o presumido. Putz, e aí o presumido também é pagar sobre o faturamento, só que uma alíquota maior. Sim. E aí você vai penalizar mais a empresa, só se a empresa tiver uma margem muito alta. E às vezes eu vejo aqui empresas chegando com prejuízos absurdos contabilmente. A empresa não está gerando resultado e está num lucro presumido, ou até mesmo num Simples Nacional. Exato. Né? Como que você hoje atua nessa parte? Vocês fazem um planejamento tributário? Vou colocar uma pergunta que até é um pouco mais clara. O cara que está assistindo aqui a gente, de Minas Gerais, falou assim, poxa, eu vi um cara lá na minha terra que é especialista em supermercado e eu não tenho certeza se eu estou pagando os impostos de forma correta. Pode ser que eu esteja pagando a mais. Se ele te procura, o que você faz com ele? Sua pergunta novamente. Que bom, tô acertando. É muito importante. Não vou dizer que é polêmica, mas é muito importante sim. Por quê? Quando a gente fala em mudança de regime tributário, muitas das vezes, e a maior parte dessa mudança só pode ocorrer no início do ano, calendário. Né? No caso, um exemplo de lucro presumido para lucro real, por exemplo. Né? Então, nessa situação, é muito importante você anteceder e acompanhar o crescimento da empresa e os próximos passos dela.
E para isso, essa decisão ela tem que se basear em números. E efetivamente se faz necessário realizar uma análise, né? Um ponto que você tocou, as margens principalmente do e-commerce são muito baixas, da mesma forma do supermercado. O supermercado ele tem volume, mas a margem dele de cada produto é muito baixa para que possa ter aí competitividade. E muitas das vezes é um cenário muito propício para o lucro real, tendo em vista que a margem dele não suporta uma questão do lucro presumido, como o próprio nome diz, presume um lucro que efetivamente ele não está tendo, né? Então, por isso que é essencial que seja feito um planejamento tributário, a previsão da empresa para o próximo ano em crescimento, onde a gente consegue analisar juntamente com as despesas e com a margem dele, que efetivamente qual que será o melhor regime tributário, né? E especificamente para supermercado, na maioria das vezes, sem sombra de dúvida, o lucro real acaba sendo a melhor opção, né? Legal. Muito legal. Olha, hoje vou trazer muitas polêmicas aqui, porque o mercado nos provoca para isso. Cara, supermercado é um polo de golpes, sofrido por tributaristas. É um mercado que sofre com golpes. É um mercado que tem muita gente que vende gato por lebre e o empresário ele fica com mãos atadas, né? Tipo, poxa, eu não conheço, meu negócio é comprar e vender, ou seja, gerir o supermercado. Sim. Aí chega um cara lá e quer vender serviços, talvez, que não são tão claros, mas ele garante que aquilo é uma clareza. Isso brilha os olhos dos empresários, né? Aqui em São Paulo eu vi muitos casos desse tipo em supermercados. Eu vou até citar um caso aqui que é a tal da lei do reporto. Eu não sei se vocês têm casos lá desse tipo, se a região está também sofrendo com isso. E o que você acha também dessa lei do reporto? Porque é uma lei, na minha visão, que não tem nada a ver com supermercado e que está sendo aplicada em supermercado. Ou posso estar errado, tá? Não, okay. Respeito a opinião. A sua pergunta, Anderson, leva a gente a uma reflexão no início dela, quando você fala que, infelizmente, existem alguns profissionais, né, que chegam nesses supermercados oferecendo talvez algo que não seja possível, né? Por isso que eu sempre falo dessa forma, mineiro é muito conservador, né? Muito conservador, e nesse ponto de vista, quando você realiza um trabalho, gera uma relação de confiança e do que você consegue entregar. E não existe milagre, não existe algo que vai ser fácil de ser realizado, que algo que vai especificamente favorecer algo que não exista, né? Então existe realmente trabalho, existe de fato você de forma técnica analisar se o contribuinte realmente pagou ou não pagou o imposto, né? Às vezes a pessoa nunca pagou o imposto, o contribuinte nunca pagou o imposto, você está querendo ter restituição. Como que você vai ter restituição se você nunca pagou o imposto, né? Aí existe aquelas vendas que efetivamente não condizem como qualquer área, né? Tem bons profissionais e tem profissionais que infelizmente que tentam de certa forma negativar essa parte tributária, mas mineiro normalmente consegue ter um cuidado e ver especificamente dessa promessa, né? Especificamente para supermercado, no caso de Minas Gerais, até que não foi um ponto muito crítico, né? Eu posso citar aqui, foi especificamente que ocorreu, acredito que no Brasil inteiro, mas em Minas Gerais também aconteceu, foi com postos de gasolina, né? Então acredito que com postos de gasolina foi algo que infelizmente, né, ocorreu ressarcimento de valores absurdos, né? E que são valores que de fato não existiam, né? Não existiam realmente. Sim. Aí eu falo que foi uma verdadeira aventura, né, jurídica do empresário também acreditar que tinha aquela restituição, aquele ressarcimento, né, de um valor que efetivamente que ele não pagou, né? Que não pagou. E muitas das vezes um valor até bem acima do faturamento dele, né? E infelizmente alguns profissionais entendiam que o contribuinte visualizava, se a Receita pagou é porque está certo, mas infelizmente essa conta chegou, né? E infelizmente desses empresários, alguns empresários de fato não estão mais no mercado, né? Ao mesmo tempo, ao ocorrer isso, fica no mercado de quem trabalha de forma séria, né? De quem que trabalha de forma mais consistente, né? Que consegue estar entregando de fato aí o que compromete a entregar para o contribuinte.
É legal você ter citado isso, porque a gente vê que também o empresário, ele é conivente, muitas vezes, com a situação. Eu não vou lembrar agora exatamente, também nem se lembraria, eu falaria aqui, né, onde foi que eu tive essa informação, mas eu lembro que eu tive, não sei aonde. Nesse caso de posto de combustível que você falou, né, na verdade, só pra gente exemplificar qual que era a origem do crédito aí que eles justificavam. O combustível tem a parte monofásica, então não paga ali o PIS e COFINS na saída. Só que toda a sua compra era geradora de crédito na visão deles. E a legislação não permite tomada desse crédito. Então o que eles faziam? Tomavam o crédito dessa compra, como não tem a saída tributada, pegava aquilo lá e voltava como dinheiro para a empresa. E eu ouvi de um cara falando assim, cara, quando eu falei pro empresário, ele falou assim, poxa, é melhor eu fazer isso do que vender a empresa, vai valer mais. Tipo, eu vou ganhar mais dinheiro fazendo o ressarcimento do que eu vendendo a empresa, o valuation da empresa. Então, existem muitos empresários também que são coniventes, e você trouxe um ponto muito sensível aqui, que para mim é muito importante, que não é pelo fato do dinheiro cair na conta que o assunto morreu. Né? A Receita Federal, as declarações, elas são declaratórias. Então, assim, ela fala, a análise da Receita é o seguinte, ó, você que vai declarar para mim o quanto de impostos que você tem que pagar. E ela vai acatar o que você vai declarar. Então, se um dia você pagou 50 mil reais, passou 3 anos, e você voltar naquele mês e falar assim, Receita, eu estou retificando essa obrigação aqui, obviamente você não precisa explicar, tá? Mas na obrigação a Receita vai entender assim, eu estou retificando essa obrigação aqui porque esses 50 mil foi pago indevidamente, então me devolve. Ela fala, tudo bem, te devolvo. Mas ela não fez nenhuma análise se aquilo era devido ou indevido. Ela vai fiscalizar posteriormente, pode ser que ela fiscalize, como pode ser que também não fiscalize, para saber se é idôneo ou inidôneo essa informação. Então acho que é importante porque a gente recebe muita informação aqui falando assim, não, já caiu, já tá tudo certo. Toma cuidado. Toma cuidado. É o que eu falo, às vezes é onde o problema começou. Porque daí agora você vai vir multa, juros e tudo mais. Né? Penalidades e tudo mais. Tá? Então acho que é bem bacana a gente tocar aqui. Gabriel, legal, cara. Putz, que papo bacana que nós estamos aqui. Reforma tributária. Como que vocês estão se preparando lá? Como que os empresários estão tocando isso? Eu tive uma informação recente do setor do agro. Olha que interessante isso. Eu participei de um evento falava que 95% dos produtores ainda não sabem nada sobre a reforma tributária. E nós estamos falando que a reforma tributária começa seus testes em 2026. Né? Nós estamos gravando esse podcast em agosto de 2025. Como que está esse assunto nesse segmento? O que você está achando? Você acredita que ela vai entrar? Não acredita? Conta um pouquinho sobre a sua opinião. Eu acredito, Anderson. Eu tenho uma visão da seguinte forma. De fato, a reforma tributária está aí, né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer antes de efetivamente ela representar para cada segmento. Então ainda há alíquotas que serão processadas, de como que irá funcionar, que a gente depende da legislação específica disso para que possa ocorrer. Sem sombra de dúvida, e aí eu posso falar da seguinte forma, a sensação que eu tenho que é uma responsabilidade muito grande para os contadores e toda a sensação que tem que os empresários estão aguardando o momento em que o contador vai estar mencionando para ele o que precisa ser feito. Né? Então, com exceção aí das grandes empresas, mas eu acredito que o médio empresário e o pequeno empresário está aguardando que o contador dele fale o que vai mudar. Enquanto o contador dele não mencionar o que precisa ser feito, ele não entendeu que ainda a situação aí ocorreu, né? Então, assim, de fato, hoje, né, a GSV, ela entende que precisa sim ter uma atenção específica, fazer uma análise para o segmento, mas ainda sem criar um alarde específico disso, porque muita coisa ainda vai definir e poderá mudar. Então, qualquer planejamento hoje que você seja feito, ele
não necessariamente vai ser o que vai ocorrer a partir das novas publicações. Então, a alerta que eu tenho é, sim, deve sim ficar atento, não tem como quem é da área fiscal hoje não acompanhar e não visualizar isso diariamente, né? Mas meu ponto de vista ainda é sem criar um alarde, porque ainda tem muita coisa para acontecer antes efetivamente do que possa vir aí nos próximos anos. Você acredita nos prazos? Olha, é um desafio muito grande para a Receita Federal, enfim, de forma geral, conseguir funcionar da forma proposta de como está, né? Então, para que isso ocorra nos prazos estipulados, eu acredito que tem um esforço muito grande, vai depender muito de uma questão, porque a gente sabe que isso é em votação em tudo, que possa ser aprovado. Então, acredito que esse prazo, né, muito embora já estipulado, poderá ainda ter alterações aí nos próximos meses. Cara, eu tenho um pensamento sobre a reforma tributária muito parecido com o seu, e eu vou acrescentar aqui um detalhe a mais para a gente criar uma discussãozinha aqui rápida. IBS, nós estamos falando de IBS, que é a transformação do ICMS e ISS para IBS, e aí nós vamos começar a falar disso lá em 2029, né? Começar a transição lá em 2029. Com essa transição, a gente fala no fim dos regimes especiais. Esse, para mim, é um ponto mais sensível que eu estou... que ainda eu não consegui respostas. Eu converso com profissionais da área. Todos são contrários ao que eu penso. Todos, e eu respeito, são amigos meus e que eu tenho muito respeito no conhecimento. E eu acho que é isso, né? A gente quer trocar. Não precisa ser dono da verdade, né? Mas... eu fico pensando eu vou pegar o meu exemplo aqui do meu segmento e você falou, puxa, o Minas Gerais é um polo de regimes especiais. Sim, sim. Vou pegar o exemplo do e-commerce. Nós estamos aqui em São Paulo, nós temos o sul de Minas aqui, né? Divisa aqui, Extrema ali, aquela região. Cara, antes dos regimes especiais, a gente não ouvia falar de Extrema. Verdade. A gente só ouvia falar de Extrema dos queijos aqui. É verdade. Cara, veio os regimes especiais, Extrema virou um polo. Exato. A cidade Extrema virou, tanto que a locação para você alugar um imóvel lá ficou absurdo, né? O Mercado Livre criou uma estrutura de um depósito ali para poder atender a região, porque trouxe regimes especiais, liberação rápida, aquela burocracia que era em São Paulo, Minas Gerais agilizou, cara, um trabalho perfeito. Verdade. Né? Não quero nem entrar aqui na questão política, mas, poxa, foi um trabalho magnífico ali que foi feito e que levou várias empresas para Minas Gerais. Aí, por que eu estou contextualizando tudo isso? E agora? É o fim dos regimes especiais. Essas empresas vão querer estar em Extrema ou vão voltar para São Paulo? Na minha visão, vão retornar para São Paulo. Porque, logisticamente, eu vou ter o custo em outra cidade, de outra filial, sendo que eu posso colocar tudo no meu depósito, que já está aqui, eu enxugo o custo, uma vez que a regra vai ser igual para todos os estados, que é o que dizem. Aí eu começo, vamos abrir o leque agora. Nós estamos falando que existem outros estados que também vivem de regimes especiais. Espírito Santo, Santa Catarina, são polos de regimes especiais. Cara, como que vai ser isso? Qual que é a sua visão disso? Acredito que de todos os pontos polêmicos que você colocou, acredito que esse seja o mais polêmico, viu? E sendo bem honesto aí na questão aí da resposta, se você for levar estritamente pela legislação, de fato é o fim dos regimes especiais. Nós sabemos que isto, se seguir o cronograma, já tem uma data final para finalizar os benefícios hoje que são alcançados pelo regime especial, e não tenho dúvida que isso vai impactar diretamente aí cada estado e principalmente Minas Gerais, por ter se destacado nos últimos anos, né? Eu não vi nenhuma movimentação até o momento, né, no âmbito estadual que venha preceder alguma geração de benefício, alguma outra situação que possa facilitar. Mas, de fato, se hoje a gente vai estar escutando somente suposições do que pode vir a ocorrer, do que pode acontecer, mas não tem nada formalmente que possa vir a substituir. E se de fato ocorrer dessa forma, de fato vai dificultar bastante os estados em que se destacaram nos últimos anos aí por causa do regime especial, né? Não sei se o legislador, ao pontuar isso,
era a intenção de igual situações para cada estado e de fato outros pontos que seriam determinantes para que possa permanecer a localização de cada empresa, mas se a gente seguir estritamente, sem interpretação, da forma que está na lei, de fato seria o fim dos regimes especiais. E qual a tua opinião? O que você acha que vai acontecer? Opinião pessoal do Gabriel. Acredito que vai ter uma força ainda política em relação a isso e muita coisa pode acontecer antes de finalizar, porque o impacto é muito grande para a economia. Então, principalmente para Minas Gerais, de tudo como foi feito, de tudo como foi tratado o regime especial, em outras palavras, foi de fato para facilitar para o empreendedor, de forma de deixar isso mais justo e uma carga tributária menor que que proporcionasse uma facilidade para o empreendedor realizar a atividade dele independente da localização, né? Então, eu acredito que ainda haverá uma movimentação nos bastidores para que possa ter, não falo uma recompensa, uma contrapartida para que não tenha um impacto, né? Por isso vai significar muito, principalmente para outros estados que dependem somente disso. Senão, ao fazer isso, teoricamente estaria centralizando as empresas no grande polo, que seria São Paulo, né? Porque aqui tem uma estrutura, uma boa estrutura, tem uma estrutura hoje simplificativa que você consegue facilitar a entrega aí para todos os estados do Brasil. Só que imagina o colapso que isso vai transformar. São Paulo não tem estrutura hoje com o que tem. Você imagina, né? Tipo, todo mundo que foi para Minas, que foi para Santa Catarina, que foi para o Espírito Santo, que abriram. A gente aqui mesmo, pô, se construiu unidades em todos esses estados. Não, vai de categoria. Imagina, bom. A gente, por exemplo, aqui criamos unidades em todos esses estados aí. Então a gente fica pensando, pô, vai ter que retornar todos esses caras aqui. Geração de empregos que foi construída. E o que mais me chama a atenção, Gabriel, de tudo isso, e você tocou nesse assunto, a gente está muito bem alinhado nesse sentido de pensamento, é que a gente nem conversou sobre isso, né? Isso não foi, eu não vejo alarde, eu não vejo, por exemplo, preocupação. O sentimento é que não há preocupação do Estado ainda nesse sentido. Aí eu não sei se eles não estão realmente... Cara, isso não vai acontecer. Eles já têm alguma resposta que nós não temos, né? Ou se realmente está tudo bem. Foi feito um acordo sobre isso e entenderam que eles vão ganhar de uma outra forma. Porque uma vez que agora a reforma tributária, o imposto vai ser lá no consumo... Poxa, uma coisa agora o Minas Gerais receber o imposto do que for enviado para ela. Outra coisa é tudo que sair de Minas Gerais para o Brasil inteiro, né? Então, são proporções extremamente diferentes. Então, eu realmente estou com bastante dúvida nesse sentido e eu não acredito nos prazos por conta disso. Eu acredito que essa é a grande incógnita, porque o reflexo é muito grande, né? E pode ter um impacto aí que talvez vai demorar um bom tempo para poder recuperar. Eu até mesmo, se a gente parar para pensar, eu até brinquei esses dias, falei, poxa, mas PIS e COFINS para a CBS, que é agora o que vai virar, isso aí é cortina de fumaça, né? Porque 6 por meia dúzia, sai o PIS e COFINS e da CBS, sai de um lugar que vai pro mesmo. Agora, quando a gente tocar lá na IBS em 2029, que vai até 2033, aí nós estamos falando de a junção de município com o estado. E, cara, na boa, guerra fiscal existiu a vida inteira. Agora todo mundo tá na paz, a harmonia aconteceu para todo mundo aceitar. Para mim ainda é muito estranho. E nós temos ainda eleições no meio desse percurso. Que pode ser que mude governo e aí fala assim, opa, as regras mudaram. Isso é verdade. Então, quero chamar um alerta aqui, porque nós estamos discutindo isso. Eu quero trazer um alerta aqui para vocês, porque assim, eu tô vendo que o mercado ele está se posicionando muito para a reforma tributária. E é óbvio, a gente não pode negligenciar essa informação. Eu acredito que a reforma tributária ela vai entrar. Isso eu não acredito que todo investimento que já foi feito nesse projeto, eles vão recuar e falar, ó, esquece a reforma tributária. Eu estou nessa área há 24 anos. Estou nessa área. Eu lembro quando eu entrei, eu já ouvia falar de reforma tributária, mas agora o negócio avançou. Então, poxa, existe agora algo concreto. Mas eu acho que não está estruturado para a gente começar a falar de precificação em 2029 se a gente não arrumou uma casa em 2025. Tem gente fazendo preço, calculando o preço em 2029, mas ainda compra e vende sem nota.
Não é? É verdade. Então, o primeiro ponto que eu acho que as empresas têm que se conscientizar, que a primeira fase da reforma tributária é organizar dentro de casa, entender que, diferente do regime tributário, a gente tem que trabalhar de forma do lucro real. Sim. Né? Deixa o regime tributário de lado, beleza, vou pagar os impostos do Simples Nacional. Mas a minha apuração, meu dia a dia tem que ser de uma empresa de lucro real. Né? Exato. Porque é isso que vai fazer a diferença na reforma tributária. Se você compra com nota, o cara que vai pagar o imposto lá tem que destacar o imposto para você poder se beneficiar. Exato. Senão você depois vai pagar uma carga tributária mais alta, vai pagar o teu e o dele. Então tem que tomar bastante cuidado. Até a seleção do seu fornecedor você vai ter que observar. Perfeito? Porque se ele efetivamente não pagar esse imposto, vai impactar em você. Então até o seu fornecedor de ser um pagador não de imposto, você tem que observar a partir de agora. Né? E sabe uma coisa que é interessante, Gabriel, que a gente estava até discutindo nesses bate-papos da vida aí, que, por exemplo, você atende várias empresas, mas você tem um segmento ali que é mais específico, que é supermercado. Eu também tenho o meu ali, que é mais específico do e-commerce. Só que com a reforma tributária, a gente não vai ter que conhecer só a legislação do supermercado ou do e-commerce. Por quê? Quando a gente passa a tomar crédito, às vezes, por exemplo, o arquiteto. Cara, antes o arquiteto a gente não tomava o crédito PIS e COFINS, então ele emitiu a nota, beleza, é despesa. Agora não, vai ser gerador de crédito. Nós vamos entender se o imposto que o arquiteto pagou está correto ou não, para a gente poder utilizar. Correto. Então, olha como vai ampliar o nível de conhecimento do mercado contábil. Exatamente. Vai impactar diretamente. Isso é muito legal. Bom, Gabriel, estamos chegando no final aqui. Primeiramente, antes da gente fazer a despedida, quero fazer uma pergunta para você, que a gente finaliza aqui o nosso podcast, que é, para onde o Gabriel está indo? Qual o futuro aí que o Gabriel aí quer contar aí para a galera? Vamos lá. Anderson, a sua pergunta, novamente, né, faz a gente pensar. Então, não é uma resposta que a gente dá de bate-ponto, né? Mas o que eu penso, e aí... e deixo bem claro aí em relação à questão da GSV em específico, a situação. A gente tem que estar sempre de cabeça aberta, né? Porque muita mudança está ocorrendo, né? Muitas oportunidades estão vindo, né? E hoje, se o empresário em si não está disposto a entender as regras do novo jogo, seja da reforma tributária e seja de oportunidade no seu segmento, e procurar um profissional que possa contribuir com ele de uma forma mais ampla, né? Dificilmente ele continuará no mercado ou então terá dificuldade de se manter. Né? Então, a GSV, o que eu visualizo nos próximos anos, é um esforço contínuo. Caramba, imagina. Você pode. Calma aí. Me perdoa. Não, você volta ali, a GSV. Aí... Tá bom. Me perdoa. Engraçado. Achava que tinha colocado no silencioso. Achei que tinha colocado no silencioso. Agora foi. Vamos lá, retornar então. Então, eu entendo que a GSV ela estará saindo à frente de muitos, porque efetivamente a gente não mede esforços para que possa contribuir com os nossos clientes de todas as formas na área empresarial. Então, eu visualizo que os próximos anos, todo empresário precisa efetivamente planejar com um bom contador ao seu lado. Vai fazer toda a diferença para ele ter essa previsão em todo sentido, inclusive um exemplo da precificação dos seus preços, né? E vai ser cada vez mais necessário um consultor contábil desse lado. E é onde que eu quero poder contribuir, né? Para que essa nova etapa aí que está chegando. Que legal, Gabriel. E você é um Advice, né? Um membro aí do nosso clube de negócios. Exato. O que o Advice representa para você? Anderson, falar do Advice, para mim, certamente até mais fácil de todas as perguntas que você fez, viu? Sendo bem honesto com você. Porque o Advice, para mim, eu falo que foi um divisor de águas. Por quê? Ele abriu acessos para mim e houve uma mudança de mentalidade
especificamente para o Gabriel, né? Então, a GSV, onde eu visualizava conseguir atender especificamente alguns produtos e alguns trabalhos de recuperação, eu vi que a Advice, o que efetivamente ela poderia estar me contribuindo com a GSV. Ela foi um braço para a GSV. Então, efetivamente, respeitando cada um dos seus sócios e membros, né? Ela contribuiu de forma que pudesse ter um crescimento. Então, onde eu não poderia alcançar, e talvez eu estaria dando a oportunidade de um outro profissional estar realizando, com a Advice tornou isso possível. Tá? Então, abriu um leque. Então, se antes eu atingia até um certo ponto, hoje esse ponto multiplicou 2, 3, 4 vezes a minha capacidade de atender, sendo um Advice. Que legal, isso aí a gente dá, o nitro, né? Que a gente coloca ali no carro e ganha potência, né? Uma Então, combustão. isso é bacana, e o que é mais interessante, né? O quanto que a gente troca e aprende juntos, né? Isso é muito legal. Gabriel, deixa a sua rede de contatos aqui, o seu Instagram, pra galera que quer acompanhar, pessoal que quer conhecer a GSV, como que entra em contato aí com você? Perfeito. Pessoal, segue o grupo GSV. Hoje, né, engraçado a parte técnica, eu comunico melhor, viu, Anderson? A parte técnica é mais Quando vai fácil pro pra marketing, comunicar, quando vai viu? pra venda. Quando a parte técnica pra mim, eu acho que eu preferia ficar só na parte técnica. Sim. Então, quem quiser acompanhar o grupo GSV, né? Deixa eu voltar aqui. Você viu que o início e o fim, né? Poderia ter pulado essa parte, viu? Facilita fazer a pergunta de novo para você? Facilita. Então vamos lá. Não, bebe uma aguinha, é bom. A gente tá aqui quase mais de uma hora, né? Uma hora agora? É boa. Foi bom. Boa. Ó, Gabriel, de qualquer forma a gente vai colocar o link, tanto o seu pessoal quanto da... Não precisa nem falar o arroba, nada. Você segue o GSV e o Gabriel Vieira, e aí a gente coloca o Instagram. Entendi. Então, peraí, eu vou falar. Vamos lá. Então, é para eu falar o endereço ou não? Pode falar assim, siga o nosso Instagram que vai estar aí no vídeo para vocês. Siga assim, achando ao invés de falar... Porque é @ Grupo GSV, o meu pessoal é @ Gabriel Vieira Santana, eu acredito. Fala assim, ó. Não, vou deixar você escrever, melhor. É melhor escrever. Fala assim, segue a GSV e o Gabriel. O pessoal vai colocar o endereço aí na tela. E vai ser bem-vindo. Tá bom. Isso aí. Então, tá bom. Gabriel, então pra gente ir encerrando aqui, o pessoal que quer entrar em contato com você, que quer conhecer um pouquinho mais aí sobre tudo que nós falamos, como que eles conseguem contactá-los? Segue desde já a GSV, o grupo GSV nas redes sociais, né? E o Gabriel Vieira, que o link e o endereço estará logo aqui abaixo. Boa. Isso, muito bom. Gabriel, obrigado, viu, cara? Obrigado pela sua confiança, obrigado por você ter vindo aí. Eu que agradeço. É uma satisfação muito grande aí ter você. Os seus resultados são absurdos. É uma referência para nós como contabilidade. Aprendemos muito aí com você. Eu que agradeço. Espero que possamos fazer outros encontros desse tipo. Estarei à disposição sempre. Legal, gente. Muito obrigado. Gratidão aí por vocês terem acompanhado mais esse episódio. E ficamos aguardando aqui dicas de vocês para que a gente possa trazer conteúdos de valor e que façam sentido aí para o negócio de vocês. E não esqueçam, seguir o nosso canal, para você não perder nada, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.